Para que a gente finalize o dia de hoje, eu queria mostrar para vocês um pouco de direito de acesso, que é uma parte muito importante dentro do projeto, uma vez que é o direito de acesso que vai delimitar o que cada usuário pode ou não fazer dentro da ferramenta. O direito de acesso, então, uma parte conceitual, são grupos de privilégios de acesso baseados no tipo de tarefa que serão executadas pelos usuários. Então, assim, no dia a dia de usuário, o que é que esse usuário vai poder executar? O que é que ele vai poder enxergar dentro da ferramenta? Né? E você pode atribuir os direitos de acesso com base no que é feito. Então, partindo daquele exemplo que nós falamos, faz sentido o usuário de atendimento saber qual é o faturamento de determinado cliente? Se eu tenho uma entidade de faturamento relacionada ao cliente, eu naturalmente posso simplesmente não dar acesso a essa entidade para o usuário de atendimento, de forma que ao acessar o cliente, ele não consiga visualizar as informações daquela entidade. Os direitos de acesso eles estão baseados em entidades e não em campos. Se eu precisar de um acesso para delimitar o acesso para determinado campo, isso é feito através da segurança de campo, que é um outro tópico que nós poderemos ver de forma independente. Essa aqui é uma tela, pessoal, de direito de acesso padrão do sistema. O sistema ele já traz diversos direitos de acesso prontos, que podem ser personalizados, podem ser alterados dentro do projeto, e outros novos direitos de acesso podem ser criados. Né? Então, por exemplo, aqui como exemplo, nós temos um direito de acesso de um gerente de vendas. Nós temos aqui na horizontal as entidades disponíveis na ferramenta. Aqui são listadas as entidades dos registros principais, são aquelas entidades nativas da ferramenta. Da mesma forma, eu tenho na aba de marketing as entidades relacionadas a marketing, nas de vendas relacionadas a vendas, e por aí vai. E também temos no final as entidades personalizadas para que nós possamos, dentro daquelas entidades criadas dentro do projeto, se possa atribuir diferentes direitos de acesso também. Na horizontal, nós temos o nome da entidade e na vertical, nós temos o que o usuário vai poder ou não fazer dentro do seu direito de acesso. Então, aqui, exemplificando um pouco do que a gente vai falar, eu posso dizer que um usuário ele pode não ter nenhum acesso a determinada entidade, ou que ele pode ter acesso a registros daquela entidade que sejam dele, ou que ele pode ter acesso a registro que sejam dele ou da unidade de negócio da qual ele faz parte, ou então que ele terá acesso a registro dele, da unidade de negócio e das unidades de negócios abaixo da unidade de negócio dele, ou que então ele pode ter acesso a todas as informações, a todos os registros da organização para aquela entidade. Aqui dentro do nosso exemplo, olhando para a entidade conta, dentro do direito de acesso do gerente de vendas, nós podemos perceber que o gerente de vendas, ele por padrão, ele pode criar registros para ele ou para usuários da unidade de negócios dele. Em compensação, ele pode ler, editar e acrescentar registros de toda a organização para a entidade conta. Mas que, entretanto, ele só consegue excluir e atribuir registros que sejam dele ou de usuários da unidade de negócios a qual ele pertence. Para ilustrar um pouco mais isso, então antes eu preciso falar para vocês dessas edições, né? Então, o que são, ali voltando para o nosso direito de acesso, o que são essas verticais, né? As verticais de criar, ler e gravar é o que
quais as ações esses usuários participantes desse direito de acesso poderão fazer dentro do registro. Criar permite que o usuário crie um novo registro, por exemplo, crie uma nova conta. Ler significa que ele vai poder simplesmente abrir aquele registro e olhar as informações ali apresentadas. Gravar, você dá o poder de edição para esse usuário. Excluir o poder de exclusão de um registro. Acrescentar permite ao usuário anexar essa entidade a uma outra entidade. E acrescentará permite ao usuário anexar outras entidades nessa. Aqui, inclusive, para a gente diferenciar o acrescentar e o acrescentará, ele pode, por exemplo, dentro de uma conta, anexar uma anotação, né? Isso você atribui essa possibilidade através do acrescentará. E o acrescentar, por exemplo, o fato de poder adicionar um contato dentro de uma outra conta. Você também determina o direito de atribuir, que é o poder que o usuário tem de colocar o determinado registro em nome de outro usuário, além de permissão de compartilhamento, dizendo se ele pode ou não compartilhar determinado registro. Além do que o usuário pode fazer, nós determinamos em que nível ele vai poder fazer cada alteração. Por exemplo, se ele vai poder criar só para o usuário dele. Ou seja, se eu der uma permissão de criação só a nível de usuário, ele só vai poder criar registros desde que sejam para o próprio usuário dele. Se eu der uma permissão de unidade de negócios, ele vai poder criar um registro em nome dele ou em nome de qualquer outro usuário que pertence à sua própria unidade de negócios. Em divisões primárias e secundárias, ele pode criar um novo registro em nome do seu próprio usuário ou de um usuário da sua unidade de negócios ou de unidades de negócios secundárias à unidade de negócios deles. Nós vamos falar em seguida de unidades de negócios. E por fim, eu posso dar um nível de acesso total, onde esse usuário ele pode criar um registro em nome de todo e qualquer usuário da organização. Para a gente entender um pouco mais do que é uma unidade de negócios, a estrutura de unidade de negócios, ela funciona, ela não trata da hierarquia da empresa, mas ela trata da estrutura da informação dentro do CRM. Aqui nós temos um exemplo de uma empresa qualquer, né, onde nós chamamos esse primeiro nível aqui da árvore de unidade de negócios principal. Pode ser, por exemplo, o nome da empresa. Poderia ser também uma área, por exemplo, a presidência. Né? Abaixo dessa unidade de negócios principal, nós temos aqui no nosso exemplo duas unidades de negócios secundárias, uma chamada plano de saúde e outra chamada de seguros. Ou seja, dentro da unidade principal, eu tenho duas unidades de negócios, planos de saúde e seguros. Esse símbolo aqui desse smile significa que o usuário do qual nós vamos trabalhar em nosso exemplo, ele está cadastrado dentro dessa unidade de plano de saúde. Por quê? Ele é um usuário, por exemplo, que vende planos de saúde, tanto médicos quanto odontológicos. Né? Então, nós vamos determinar que esse usuário ele trabalha dentro da unidade de planos de saúde. Assim como eu posso ter usuários dentro da unidade principal, por exemplo, o presidente, uma vez que o presidente ele tem que ter a capacidade de olhar para todo o CRM, independente da unidade de planos de saúde ou seguros. Né? E dentro dessa unidade de planos de saúde, eu tenho duas unidades de negócios secundárias, que são plano médico odontológico, e essas unidades secundárias podem ser ramificadas para outras mais e sem limite de quantidade. Ou seja, a gente pode ter uma estrutura aqui muito maior do que essa que está sendo apresentada, mas o importante é a gente perceber que a estrutura da unidade de negócios é que vai determinar quem vai poder enxergar o que dentro do CRM.
Olhando essa nossa entidade, essa unidade de negócios modelo, entendendo que o nosso usuário é um gerente de vendas de plano de saúde e que, por exemplo, ele vende tanto plano médico quanto plano odontológico, se eu der a ele um direito de acesso do tipo nenhum, significa que ele vai, e a gente vai falar aqui no nosso exemplo da criação de um registro. Isso significa que ele não vai poder criar nenhum registro para essa entidade de conta, porque dentro do direito de acesso dele há esse limite de que ele nada pode criar em nome dele ou em nome de qualquer outro usuário. Se eu atribuir para ele esse segundo perfil, perfil a nível de usuário, significa que ele vai poder criar um registro, desde que seja em nome dele, uma vez que esse registro, esse direito de acesso, é a nível de usuário. Se eu colocá-lo dentro de um direito de acesso com o nível de unidade de negócios, significa que ele pode criar um registro para o próprio usuário dele ou para qualquer outro usuário que faça parte da sua própria unidade de negócios. Ou seja, se eu tiver N usuários dentro da unidade de negócios de plano de saúde, esse usuário poderá criar um registro em nome dele ou de qualquer outro usuário dessa unidade de negócios. Se eu der a ele o direito de acesso de criação para divisões primárias e secundárias, significa que, além dele criar um registro para ele e para os usuários que atuam no mesmo nível hierárquico dele, em termos de unidade de negócio, ele também pode criar registro para unidades secundárias relacionadas à unidade de negócios dele. Ou seja, até esse momento, nós só trabalhamos dentro dessa esfera da unidade de negócios de plano de saúde, uma vez que esse usuário encontra-se dentro da unidade de planos de saúde. Por fim, o direito de acesso mais abrangente de todos, que é o de nível organização, ele determina que esse usuário, independente da unidade de negócios na qual ele esteja, ele vai poder criar registros para qualquer membro, para qualquer usuário da organização, visto que ele tem o direito de acesso, nível organizacional, que é o mais permissivo dentro dos direitos de acesso do CRM. Eu dei o exemplo de criar registros, mas nós poderíamos estar falando, voltando lá para as nossas ações, eu poderia falar em ler, em leitura, então ele lê no nível organizacional, mas ele só edita dentro da unidade de negócios dele, mas ele só exclui o que é dele próprio. Então, são esses direitos de acesso que vão permear toda a utilização do CRM por um usuário, por um grupo de usuários. Um item bastante importante a se considerar é que um usuário ele vai ter no mínimo mas ele pode ter múltiplos direitos de acesso e sempre prevalecerá o direito de acesso mais permissivo, ou seja, se eu der um direito de acesso dizendo que ele pode consultar, simplesmente ler contas e atribuir um outro direito de acesso que diz que ele pode excluir contas, prevalecerá o de exclusão, porque é um nível mais permissivo. Tá? Então, esse é um ponto de atenção importante na criação e na atribuição de um direito de acesso para determinado usuário. A criação de uma ocorrência, explicar um pouquinho dos elementos que estão dentro dessa ocorrência, de forma que amanhã a gente possa explorar de fato como parametrizar o Start and Go e como preparar a ferramenta para ser usada pelo cliente de vocês, já de acordo com os parâmetros definidos por ele. Tá?
Bom, primeiramente, nós temos aqui na nossa página inicial, eu poderia estar em qualquer instância do CRM, para acessar a área de serviços. E dentro do módulo de serviços, eu acessar ocorrências. Como nós já falamos antes, uma exibição já é apresentada, com algumas ocorrências criadas, e eu posso clicar em adicionar nova ocorrência para abrir um novo registro. Aqui fazendo o papel de um agente de atendimento, uma pessoa de atendimento do cliente, tá? Então, primordialmente, esse atendente, ele vai ter que escolher um assunto para o qual ele deseja abrir a ocorrência. Esse assunto nós vamos explorar um pouco amanhã, de forma que vocês possam entender como que funciona essa árvore de assunto, essa hierarquia de assunto e a definição de um processo para cada um deles. Então aqui nós, por exemplo, vamos dentro de reclamação do programa. Notem que ao selecionar um assunto, ele já me traz aqui uma mensagem que é parametrizável para o operador. Eu posso determinar que, ao criar uma ocorrência para determinado assunto, uma mensagem de alerta seja apresentada a esse usuário. No caso, perguntar ao cliente se ele tentou acessar a área de ajuda do site antes de entrar em contato com a central. Foi um parâmetro definido pelo cliente para esse assunto. Em seguida, eu seleciono um cliente, que no caso de ser uma conta, eu preciso também selecionar um contato relacionado a essa conta. E, enfim, posso salvar essa conta. Só faltou o título, só um instante. Por fim, eu salvo esse registro de forma que a ocorrência seja criada. Ao clicar em salvar, todos os parâmetros que foram parametrizados no processo de atendimento desse assunto já vão ser carregados dentro da ocorrência, de forma que as tarefas determinadas já sejam apresentadas para o usuário de atendimento, e também o número da ocorrência já seja gerado automaticamente pelo sistema. Aqui vocês podem notar, esse campo é um campo bloqueado, ninguém consegue editar, ele é gerado automaticamente pelo sistema. Então, eu tenho uma ocorrência com o número 01071, que foi aberta com o assunto de reclamação do programa. Clicando em atividades, de forma que ele carregue a página, nós já trazemos aqui duas atividades, na verdade, 3 atividades geradas pelo Start and Go, pois foram parametrizadas para determinado assunto. Primeiramente, o e-mail que foi enviado ao cliente na abertura da ocorrência. Então, ao criar a ocorrência, automaticamente o sistema enviou ao cliente, previamente definido, um e-mail padrão notificando sobre a abertura dessa ocorrência, inclusive com o número dessa ocorrência para acompanhamento. Além desse e-mail encaminhado ao cliente, foi encaminhado um e-mail para o responsável, a área responsável pela primeira tarefa determinada no processo de atendimento, ou seja, essa área responsável vai receber um e-mail dentro de uma caixa coletiva, uma caixa de e-mail coletiva ou individual, informando sobre a abertura de uma nova ocorrência. A terceira atividade gerada foi uma tarefa propriamente dita para que a área responsável pelo atendimento dessa ocorrência resolva a sua tarefa e então a conclua de forma que a próxima área dê continuidade ao atendimento. Voltando aqui à nossa ocorrência aberta,
Então, do lado direito, nós temos os dados do cliente selecionado, a Adventure Works, no nosso exemplo. Nós temos o painel social, com as atividades já previamente criadas e automaticamente criadas pelo sistema. Nós temos as postagens automáticas, até o momento nós não fizemos nenhuma postagem manual. E descendo um pouco mais, nós começamos a ter as informações relacionadas a essa entidade. Por exemplo, ocorrências que foram geradas recentemente. Nós temos aqui uma área de resposta ao cliente, que são respostas previamente parametrizadas, e isso é uma atribuição do consultor no Start and Go, para que, ao criar uma resposta automática e finalizando essa ocorrência, essa resposta selecionada ela seja enviada automaticamente ao cliente, de forma que o atendente ele não tenha necessariamente que fazer uma intervenção manual na resposta, ou seja, ele já tem respostas pré-programadas para enviar ao cliente. Nós temos também aqui uma área de base de conhecimento, artigos da base de conhecimento, que são artigos relacionados a determinado assunto e que podem apoiar o cliente no atendimento de da ocorrência de determinado assunto. Logo abaixo, nós temos na guia de acompanhamento informações sobre esta ocorrência, ou seja, trata-se de uma ocorrência cujo primeiro nível do assunto é programa de fidelidade, mas ela poderia ter outros níveis dependendo do que fosse selecionado na árvore de assuntos. Aqui ele traz dados de SLA da central, e no caso ele não trouxe os dados da SLA da central preenchidos, pois esses dados da SLA da central só vão ser gerados uma vez que as tarefas anteriores sejam concluídas, porque assim foi parametrizado dentro do processo de atendimento. Se eu dissesse lá no meu processo de atendimento que o SLA da central seja determinado a partir da data da criação da ocorrência, automaticamente essas informações de SLA já viriam preenchidas. E, por fim, os dados dos parâmetros do nosso processo de atendimento, que é o que vai determinar, processo de atendimento esse que vai determinar todo o fluxo de uma ocorrência, todas as tarefas que serão geradas, todos os prazos de SLA, e todos os relacionamentos satélites dessa ocorrência com o restante do CRM.